Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do tema de hoje, né, que a gente tá falando. É o que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? Qual é o tema que a gente falou aí? O que é a essência divina? Então, pessoal, o que a gente viu? O que é essa essência divina? Ele diz que essência divina é um conceito espiritual, né? Que está falando da nossa consciência, da nossa essência, que se refere à natureza essencial intrínseca em cada ser humano. É uma parte mais profunda e pura de nós mesmos. Aquela parte pura, aquela pessoa maravilhosa, né? Que está conectado com o divino e com o universo. Então, essa parte que você tem aí dentro de você está conectada com o divino, com Deus e com o universo. Acredita que essa essência divina é a fonte de toda a sabedoria, amor e poder. Então, nessa essência tem toda a sabedoria, a essência do amor e do poder que existe dentro de cada um de nós. Então, dentro de cada pessoa existe essa centelha divina, essa essência divina, esse eu superior, esse verdadeiro eu, né? O self verdadeiro. Na essência divina existe todas essas coisas. Então, o espírito da verdade. Por isso que quando eu estava falando, né, pessoal, meus vídeos, a pessoa sentiu na alma dela tocando. Então, quem é que está tocando em você quando você está ouvindo? Porque o que eu estou falando aqui está saindo dessa minha alma, dessa minha essência divina. E aí ela confirma na sua alma que é verdade o que eu estou falando. Teve pessoas que foi assim, pessoal. Ele dizia, nossa, é estranho o que ele está falando, não tem nada a ver com o que é da minha igreja, mas algo está tocando no meu coração, está dizendo que é verdade. Quem é que está falando a verdade para você? É essa parte aí, porque ela gosta da verdade, ela se alimenta com a verdade. Essa parte divina, tá? Ela se alimenta com a verdade, pessoal. Entende? Vamos para lá que eu tô gravando aqui, tá? Bora. Cadê a mãe desse menino aí? Bora, vamos para lá. Não quero zoada, eu tô gravando. Oxe, os meninos aqui, ó. Fazendo zoada aqui, ó. Olha aí, pessoal. Tá querendo atrapalhar o que eu tô dizendo a você. O que é que eu tava falando? Eu até me esqueci o que eu tava falando. Então, essa parte divina, né, que está em nós, pessoal, as pessoas não sabem. Elas estão dormindo. Então, o que é que precisa? Despertar a consciência para fazer que ela entre numa jornada, num caminho, o caminho que é Cristo, o caminho para que ela se conecte à essência divina dela. Que essa essência divina liga a gente com o divino, com Deus, com o universo. Entende? E é isso que Cristo veio fazer. Veio fazer essa ligação. Por isso que ele falou o religare. Eu vim fazer o religare. Então, é por isso que muitos acreditam na religião. Então, ele veio trazer o religare, que é essa ligação da nossa consciência com a consciência de Deus. E muitos não entendem, tá? Mas isso é através de frequências. Então, pensamento, sentimento, emoção, comportamento. Então, tudo isso é uma frequência. Por isso que você tem que melhorar a sua frequência, tá? Comportamento para poder você se conectar a essa essência de... Tá certo, pessoal? Então, paramos aqui, segunda parte, ele fala: a conexão com a essência divina é um convite para a transformação pessoal e espiritual. Então, um convite por quê?
Porque Deus está chamando você para essa jornada, para você se conectar. Por isso que é um convite para você se transformar. Porque você está atrelado ao ego, está fazendo coisa do ego, né? Mentira, tá com ódio, frequências baixas. Todo mundo tá assim, tá, pessoal? Eu, você, todo mundo, tá? Então, mas o despertar da consciência é um convite para essa transformação, tanto pessoal como espiritual, tá? Aí ele fala: quando nos abrimos para a nossa essência divina, né? Estamos dispostos a deixar para trás padrões limitantes, crenças negativas e comportamento autodestrutivo. Então, quando você abrimos para a essência divina, você está trabalhando para se conectar. Você está o quê? Disposto a deixar para trás padrões limitantes, né? Do ego, crenças negativas, né? Aquela crença que traz uma frequência negativa, e comportamento autodestrutivo. Então, comportamento que foi o que a gente falou antes sobre esse comportamento de você estar desconectado, leva a esse comportamento autodestrutivo. Que é o quê? Você começa a buscar entorpecente, né? Vários tipos de entorpecente para anestesiar a sua jornada aqui nessa realidade. A maioria da humanidade agora, todos estão usando entorpecente, pessoal. Tá? Todos estão usando um tipo de substância para deixar ela anestesiada. Porque se você encarar a realidade aqui, pessoal, sem a conexão com a sua essência, é difícil, pessoal. Você pode surtar. Você pode ficar louco, tá? Então, por isso, a maioria do que estão desconectados da essência, eles vão buscar comportamento autodestrutivo, que é o quê? É substância que vai jogar para o corpo para auto se destruir. Entende? E isso está acontecendo com muita gente, tá? Porque está afastado da sua essência de vida. Aí ele fala: estamos dispostos a nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Então, você vai estar disposto, trabalhando para se tornar uma melhor versão de você. Melhorar você ser uma melhor pessoa. Então, você está trabalhando para isso. Então, a gente que foi chamado está nessa jornada para nos tornar a melhor versão da gente, a versão espiritual, aquela versão mais pura. Tá? É fácil? Não, não é fácil, mas é isso, tá? Aí ele fala: ao viver de acordo com o nosso propósito de vida, então, você tem que viver de acordo com aquilo que você veio fazer, pessoal. E a contribuir para o mundo melhor. Então, você vai contribuir para o mundo melhor. Mas como é que eu vou saber meu propósito de vida? Entre em conexão, alinhamento com a sua essência de vida. Não vá procurar negócio de tarô, de carta, de ler mente, ler vidas passadas. Não vá atrás disso, tá? Não vá. Vá trabalhando a sua conexão sinceramente com Deus. É difícil, é um caminho mais longo, mais estreito, mas é o caminho verdadeiro. Esses atalhos não vai levar você para a verdadeira essência, tá? É o engano aí dos espíritos malignos, tá, pessoal? Não faça isso, tá? Aí ele fala, a jornada em busca da essência divina é uma jornada de autoconhecimento, de despertar espiritual e de transformação. Então, você entende a jornada que a gente está fazendo? É uma jornada de autoconhecimento, buscar se conhecer e despertar espiritual. Então, a gente precisa ir crescer na consciência, despertando, e de transformação. Então, você vai sendo transformado.
Por isso que eu perguntei um dia aqui, né? Vocês que estavam assistindo meu vídeo assiduamente, eu perguntei se vocês eram o mesmo antes de conhecer meu canal aqui. As pessoas falaram, a gente não é mais o mesmo. Então, vocês estão melhorando. Estão evoluindo, estão expandindo a cada momento, cada que você se dedica, você vai crescendo a sua consciência. É para isso, pessoal. Aí ele fala, é uma jornada que nos leva a mergulhar fundo em nós mesmos. Então, mergulhe fundo em você mesmo, tá, pessoal? Para você se conectar com o seu verdadeiro eu, porque você está atrelado ao ego. Você, por isso que pergunta aí qualquer pessoa agora aí, pessoal. Quem é você? Quem é você? Pergunta ela aí. Os psicólogos perguntam, quem é você? Ela vai descrever as coisas do ego que ela faz. Eu sou isso, eu moro não sei aonde, eu me chamo não sei quem, tá? Ela acha que ela é isso aí, pessoal. É uma parte dela, mas não é ela verdadeiramente. Entende? Aí ele fala, é uma jornada, né, que nos leva a nos reconectar com o divino. Então, por quê? Se você se conectar à sua essência divina, você se conecta com Deus. E viver de acordo com a nossa verdadeira essência. Então, leva a gente a viver de acordo com a nossa verdadeira essência. Ele fala, uma das principais questões relacionadas à essência divina é a relação entre o ego. O ego é a parte da pessoa que está ligada ao mundo material. Então, tá vendo? Está ligada à parte do mundo material. Então, é o nosso eu inferior. E as identificações individuais, né? Enquanto a essência divina representa a conexão com o divino e a verdadeira natureza do ser. Então, a gente tem uma parte que representa a conexão com o divino, com o nosso verdadeiro ser, e o ego representa essa identificação individual que a gente tem aqui, e o qual todos, a maioria agora, estão identificados com esse ego aí, tá? Tá tudo certo, mas trabalhe para conectar com a sua essência verdadeira. Esse não é o seu eu verdadeiro, tá? Aí ele fala, o ego muitas vezes busca a satisfação dos desejos e busca pelo poder e controle. Então, sempre o ego está levando a gente para o poder e o controle. Então, você vê por que os homens querem controlar tudo. Então, porque eles estão tudo no ego. Desejo de poder, de controle, de controlar tudo. Então, quem está querendo controlar tudo, ele está no ego. Preciso tirar essa pessoa daí, tá? Mas é com despertar. Aí ele fala, a jornada espiritual envolve transcender as limitações do ego e se alinhar com a essência divina. Então, a jornada espiritual é isso. Essa é a nossa jornada. É o que a gente está fazendo aqui, pessoal. A gente está tentando transcender o limite do ego, né? Porque ainda o ego fala forte aqui na gente, né, pessoal? Mas o que é alinhar? É a gente entrar num caminho de equilíbrio, tá? Que esse ego não tenha domínio sobre a nossa consciência. A gente consiga dominar todas as coisas. Foi o que Deus falou para Adão, né? Ele criou o homem, agora domine sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre todas as coisas. Então ele tinha o domínio, mas perdeu quando ele caiu, né, pessoal? Você sabe da história, né? A historinha lá de Adão e Eva, que muito diz que é uma historinha que foi inventada, né? Vocês vão perceber que não é bem por aí, tá? Então, ele diz que essa caminho, jornada espiritual, né, envolve transcender as limitações do ego e se alinhar com a essência divina. É isso que a gente está fazendo.
buscar viver em harmonia com a vontade divina. Então, a gente está buscando viver de acordo com a vontade de Deus, a vontade divina nas nossas vidas. A gente que é chamado para essa jornada, a gente está fazendo isso, pessoal. Tá? Está trabalhando isso. E a gente está trabalhando esse ego que está trazendo essa luta com a gente, tá? Aí ele fala, a essência divina se diferencia do ego e da camada da personalidade por sua imutabilidade, neutralidade e silêncio. Então, o que é que a essência divina se diferencia? É porque ele é imutabilidade, ele não muda, ele é neutro, ele está no silêncio lá. Ele está em outra frequência. Então, a gente tem que entrar nesse silêncio, nessa neutralidade, para a gente alcançar a frequência dessa essência. Porque ele está em outra dimensão, ele está em outra frequência. A gente é que tem que se achegar, pessoal. A gente é que precisa dessa essência, tá? Enquanto o ego se molda a partir da experiência, memória, comparações, necessidades, essência, a essência permanece intacta, sem depender de referência externa. Então, a essência está lá intacta, enquanto o nosso ego aqui, ela está se identificando com a experiência, com as memórias, com as coisas aqui. Então, tudo que está sendo gravado, tudo é uma experiência do nosso ego aqui, desse avatar aqui. Mas a essência divina está intacta, está lá, imutabilidade, neutra. Então, é a gente que tem que se... É uma frequência que a gente tem que alcançar e alcançar essa essência divina. Que ela está ligada à fonte, que é Deus. Então, quando a gente se conecta com ela, a gente se conecta com Deus. É assim que você não é você indo para a igreja, tá? Esse é engano, tá? É o engano da matriz religiosa, que colocou muitas vezes, eu estava participando desse engano, até despertar minha consciência para isso, tá? É difícil? É difícil, tá? Aí ele fala, o ego é condicionado e reativo, então, ele está condicionado pelas coisas aqui. E é por isso que a Matrix quer manter a gente no ego. Por isso que ele coloca a gente para competir, brigar aqui, ira. Então, criar sentimentos para que a gente se mantenha aqui, reativo a essa aqui. Não se volte para a essência divina. É o trabalho dele, está atrapalhando a nossa evolução. Ele está conseguindo aí. Algumas pessoas estão conseguindo, outras não. Ele fala, a essência é estável e presente. Então, ela está presente, mas ela é estável. Essa distinção é fundamental para que busquemos viver com clareza e propósito e verdade. Então, a gente só vai viver com propósito, clareza e verdade quando a gente está na frequência do nosso verdadeiro eu, da nossa essência divina. Enquanto a gente ficar sendo reativo às coisas do ego aqui, a gente está na ilusão. Tudo é uma ilusão. Por isso que está escrito lá. Tá? Enquanto você fica no ego, é uma ilusão. E esse trabalho da gente aqui é isso, é para ir a gente trabalhando a frequência, para ir se conectando com a nossa clareza, o nosso propósito de vida e a nossa verdade, que está nessa essência. Quando a gente está separado dela, a gente está na mentira, está no engano, está no erro, pessoal. No ego. Entende agora, pessoal? Vocês vão entender. Ou vocês vão sair daqui bugado com a cabeça, ou vocês despertam e vão sair bugado daqui, tá? Não vai ter jeito, tá, pessoal? Aí ele fala, o ego atua como uma estrutura funcional necessária para a vida prática, aqui nessa realidade, mas limitada à identidade construída. Então, a nossa identidade construída através do ego. Foi isso que Freud estava falando, dessa identidade
e o qual Jung veio com esse self verdadeiro, que era a identidade espiritual. Quem colocou isso aí na briga foi esse Jung, né? Porque Freud estava falando da identidade, do ego, do subconsciente, dessas coisas. Ele é formado por papéis sociais, padrões emocionais, crença aprendida, a reações acumuladas ao longo da vida. Então, o ego é construído através disso. Então, é construído quando a gente começa a nos socializar, a gente começa a entrar aqui nessa realidade física. É o ego. E a maioria estão se identificando com ele, pensando que ele que é o verdadeiro. Você está se identificando com o avatar, não com sua verdadeira essência. Não é o seu verdadeiro, é uma parte sua, mas não é seu verdadeiro eu, tá? Então, o que é que ele fala? Ele fala, essas camadas, modo comportamento, influencia decisões, mas não representa a totalidade do ser. Então, não representa totalmente você. É uma parte sua. O ego é uma parte sua. Tá? Samuel aqui, que eu vivo aqui, é uma parte minha, mas não é o meu verdadeiro eu. Entende? Vocês me conhecem aí pelo Samuel, né? É isso, é uma parte minha, mas não é o meu verdadeiro ser, não é minha totalidade, é uma parte. Ele faz parte da criação do meu verdadeiro ser, que é a minha essência divina. Ele fala, elas são variáveis influenciadas por ambiente, cultura, tempo e relações. Então, esse ego aqui, a gente é influenciado por isso. Né? Por isso que eu fui influenciado por um monte de coisa religiosa. Tá? Pelo ambiente, pela cultura do Brasil, pelo tempo que eu estou vivendo, né? As relações que eu estou tendo. Né? Então, de acordo com aonde você nasceu na sociedade, então, influencia você. Por exemplo, se eu nasço agora num berço de ouro, né? Como muitos falam, tenho dinheiro, eu estaria sendo influenciado por outras coisas. Mas eu nasci aqui em uma comunidade pobre, então eu estou sendo influenciado pela convivência que eu estou tendo aqui. Mas a essência divina, ela não é influenciada por isso, que é o nosso verdadeiro ser, tá? Aqui só é um avatar que está experimentando as coisas, né? Eu nasci aqui numa comunidade, estou experimentando aqui, né? Mas o meu verdadeiro ser, isso é uma parte de mim, não é minha totalidade. Tá? O que mais, pessoal? A busca pela essência divina é uma jornada espiritual que envolve exploração, o despertar espiritual da conexão com o divino dentro de si mesmo. Então, é aonde é que você vai se conectar com Deus? Dentro de si mesmo. Porque Deus está na sua consciência. É essa essência aí, pessoal. Por isso que eu estou falando. Deus está na sua consciência, pessoal. É por isso que o apóstolo Paulo disse, cuido da minha consciência diante dos homens e diante de Deus. Porque a consciência, pessoal, verdadeira é que ele se conecta à essência dele. Os apóstolos sabiam disso. Eles estavam ensinando a gente isso, mas isso foi desvirtuado ao longo do tempo, né? Aí, dentro de si mesmo, né? É um processo de autoconhecimento e transformação. Então, quando a gente está trabalhando nosso autoconhecimento, nossa espiritualidade, a gente está se autoconhecendo e nos transformando ao mesmo tempo. É uma jornada. As pessoas, algumas demora por causa da dificuldade do ambiente, das coisas, largar o ego. Então, tem muitas coisas que precisa ser trabalhada, tá, pessoal?
Aí ele fala, no qual o indivíduo busca transcender as limitações do ego e se alinhar com a sua verdadeira natureza divina. Então, esse é o trabalho da gente, pessoal, tá? A gente tá fazendo aqui, tá? Eu sei que o ego da gente é bastante forte aqui, fala alto, tá? Por isso que aqui eu não posso me exaltar aqui, tá, pessoal? Me colocar como, isso, eu já tô, o ego já tá falando aí e eu vou sair dessa frequência com a minha natureza divina. Então, que eu não vou ter a conexão com Deus. Por isso que todos esses que entram no ego dizer que é alguma coisa, já desceu a ladeira de patinete, pessoal. Já desceu. Eu sinto muito, tá? E isso é o quê? É um sono que a pessoa entra nesse ego. Porque a gente quer demonstrar que é alguma coisa para alguém aqui, pessoal. Você não precisa fazer isso para ninguém. Você mostre a sua simplicidade, mostre a sua humildade, tá? Não queira ser melhor do que ninguém, mas passe a verdade que está na sua alma. É o que eu estou tentando fazer. Mas eu sei que no meio que eu estou vivendo aqui, nessa realidade, existem essas pessoas que se colocam, que sabem das coisas, que têm entendimento. Eu sei disso, tá? Mas eu não posso entrar nessa vibe aí, que isso é coisa do mundo, é coisa do ego. E eu estou vendo que essas pessoas estão ainda dormindo. Precisa acordar, tá? Por isso, quando eu vejo um assim, tá? Pastores, líder, eu vejo assim, eu fico assim, orando por ele para ver se ele desperta, né, pessoal? É porque tá vendo, a pessoa tá errando o caminho. Ele não sabe, tá cego ainda. A gente só pode orar, interceder para que Deus abra a consciência dele, tá? Agora, qual é o pastor aqui que vai chegar aqui me ouvir para querer abrir a consciência aqui? Eles vão dizer que sabe mais do que eu. Às vezes ele tem mais dinheiro, tem mais posse aqui nessa realidade. Será que ele vai ouvir um canal aqui igual o meu? Entende, pessoal? É difícil, por isso que é difícil para essas pessoas. Por isso que Cristo disse que é difícil um rico entrar no reino. É melhor um camelo passar debaixo na agulha, né? É difícil, pessoas. O ego dessas pessoas estão construídas aí. Ela tem que ter muita humildade para reconhecer, pessoal. Aí ele fala: essa busca pode envolver prática como meditação, oração, contemplação, conexão com o sagrado e o estudo espiritual, entre outros. Então, temos que praticar isso, é o que a gente vem praticando, tá? Para que a nossa frequência melhore, a gente contemple melhor, a gente tenha uma conexão. A gente vem fazendo isso ao longo aqui da nossa caminhada. Não é isso, pessoal? Ou você não está fazendo isso? Ou você não está fazendo isso, tá, pessoal? Então, a gente vem fazendo isso porque para a gente ir melhorando, pessoal. A gente largando as frequências mais baixas, as frequências que não tem nada a ver mais com o nosso ser espiritual, tá? Aí ele fala, reconhecer e se reconectar com a essência exige silêncio, atenção e disposição de soltar tudo o que não é essencial. Então, é isso, pessoal. Tudo que não é essencial e não vai contribuir para o seu crescimento, você tem que soltar. E esse é o nosso trabalho, tá? A pessoa às vezes não solta de primeira, mas vai trabalhando que você vai soltando, tá? Não se trata de um esforço externo ou de um processo intelectual. Então, não se trata, é um movimento interno de retornar aquilo que sempre esteve presente, mas que foi encoberto por pensamento, emoções e condicionamento. Então, foi coberto pelo esse ego da gente. O que foi coberto? A sua essência divina, o seu verdadeiro eu. A gente cobriu isso. Aí ele fala, a essência divina não pode ser criada nem alcançada,
apenas percebida quando o ruído da mente dissolve. Então, ela não é criada, ela não é, tá? A essência divina, ela já está lá com você. Mas só que você não percebe porque você está coberto sobre pensamento, principalmente pensamento negativo, emoções negativas, condicionamento aqui dessa matrix. Então, faz com que você não perceba a sua verdadeira essência. Então, precisa ser você acalmar a mente, os ruídos da mente, para dissolver isso, para você perceber. Então, despertar, por isso que a prática da meditação ajuda você no despertar, para você ir tendo comunhão com essa centelha divina, com seu Espírito de Deus, tá? Você vai começando a ouvir a intuição. Então, por isso que precisa disso, tá, pessoal? As práticas vai nos ajudar a entender isso, tá? Aí ele fala, o contato com a essência também fortalece os chakras superiores, especialmente o cardíaco, o frontal e o coronário. Então, o contato com a gente, quando tem um contato com a essência, ele vai fortalecer o chakra superior. Qual é? Que é o cardíaco, né? O cardíaco frontal, então aqui, e o coronário, então aqui em cima. São esses que ligam a gente à espiritualidade, pessoal. Tá? É o que nos liga à espiritualidade, são esses chakras, tá? Tem até o laríngeo também, né? Então, quando a gente se conecta, ele começa a abrir esse chakra aqui, tá? O chakra cardíaco se expande com a experiência de aceitar profunda essência de conflito interno. Então, ele se expande para você resolver mágoas, coisas que estão no seu sentimento, tá, pessoal? Estão lá. Então, ele começa a expandir quando você se conecta à sua essência. Então, ele vai trabalhar o cardíaco, a sua essência espiritual. Porque você precisa tirar lá aquelas emoções, perturbações, principalmente que a gente sofreu aqui nessa realidade, né, pessoal? Então ele vai trabalhando, tá? Aí o que é que ele fala mais? O chakra frontal ganha clareza intuitiva, pois a mente se torna menos influenciada por distorções internas. Então, o que é que quando a gente se conecta com essa essência divina? Ele trabalha também o frontal, é aqui, que está ligando a nossa glândula pineal, né? Então, o que é que ele faz? Ele traz clareza intuitiva. Então, por isso que a pessoa que ela recebe muita intuição. Por isso que meus vídeos tudo aqui é de intuição. É coisa que dá alma, tá, pessoal? Tá? Então, abre aqui seu chakra frontal. Então, ele trabalha. Então, o que é que ele faz? Tira da mente, se torna menos influenciada por distorções externas. Então, você não está sendo influenciado por essas coisas externas aqui. Uma pessoa que está conectada à essência divina dela, pessoal. Começa a trabalhar, tá? Começa a abrir isso, você começa a ter percepções de coisas que você não via, começa a ver. Então, isso acontece, é o despertar, pessoal. Por isso que a gente desperta para a gente ir se aproximando. Então, cada vez que a gente vai se aprofundando, se aproximando, vai clareando mais esse chakra frontal. Então, vai sair nas distorções externas da mente, a confusão da mente, tá? Olha quantas pessoas aqui que vieram para o meu canal, pessoal. Estava com a confusão, uma confusão na mente. Olha agora como é que elas estão. Pergunte aí, pessoal. Tem pessoas aqui no meu canal, já está há tempo. Pergunte como é que elas estão, se a mente dela não está melhor. Estava perturbada. Por quê? É isso que a matrix faz, a matrix aqui externa. Começa a trazer confusão para você não ter essa conexão.
Entende? Aí qual é o chakra mais? O coronário. Então, é o chakra da coroa, é por isso que é chamado coronário. É o coroinha, né? É aquela aurélia do anjo. Você vai virar um anjo, né? Vai abrir essa conexão com o coronário, vai abrir o chakra coronário. Ele fala, o chakra coronário se abre para um estado de conexão com o plano mais sutil. Então, com o plano espiritual mais elevado, né? Sustentando percepções sem esforço e sabedoria sem intelectualização. Então, a sabedoria vem do alto. É por isso que Tiago escreve lá, né? Toda boa dádiva, toda sabedoria vem do Pai das luzes. Então, mas se seu chakra estiver fechado, você não recebe a sabedoria que vem do alto. Você vai pegar intelectualização. Então você vai ficar no ego, no intelecto. Tem um monte de intelectual aí, religioso, assim, tudo do intelecto. Ele não tem o chakra coronário aberto, que é o chakra da coroa, né? Então ele não entra, a consciência dele não entra no estado de conexão com os planos sutis. Ele não tem conexão com os mentores, com os anjos. Então, ele não tem, ele está desligado, porque está fechado o chakra da coroa. Então, você não recebe intuição, sabedoria. Então, ele busca sabedoria de intelectualização, tá? É intelecto, né? Ah, sabe, eu estudei em Harvard, eu sou... Então, começa a se gloriar do ego. Então, essa pessoa está fora. Você tem visto pessoas assim aí? Está fora. Não está recebendo sabedoria do outro. Tá recebendo, é intelecto. E o próprio Paulo, né, que tinha um conhecimento terreno muito grande, ele diz, a minha sabedoria diante da sabedoria de Deus é como esterco. Então, é como esterco de animais. Sabedoria que Paulo diz, a minha sabedoria não é nada diante da sabedoria de Deus. Entende? E isso tem acontecido muito, tá, pessoal? Principalmente essas pessoas que se colocam como líder, como pessoas que estão ensinando a outras pessoas, tá? Ele acha. Então, foi por isso que a pastora, eu vi aí num vídeo na internet, que ela disse que ela só é pastor na igreja dela aquele que tem faculdade, tem diploma. Veja se isso não é uma coisa do ego, pessoal. Veja se isso não é uma coisa da carne. É o que está acontecendo. Então, os apóstolos que não tinham intelectualização, não era uma pessoa que foi para a escola, não foi lá para a faculdade daquele tempo, ele não ia ser apóstolo na igreja dessa pastora, né? Que se diz pastora, tá? Você vê que essas pessoas estão tudo no ego, pessoal. Eu sinto muitas pessoas que estão lá sendo guiadas por essas pessoas, tá? Eu tenho pena dessas pessoas. Porque elas estão lá sofrendo igual a mal acabada, mas também é um processo até ela tomar uma surra, aprender, né? Por isso que quando a gente não toma uma surra da vida, a gente não aprende. Então a gente tem que tomar uma surra da vida para a gente aprender, tá? Eu sinto muito, então. Ela disse que não, se não tiver diploma, faculdade, não vai ser pastor da igreja dela. É isso, pessoal, tá? Eu sinto muito, mas isso está acontecendo na nossa cara aí, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala, a jornada do despertar da essência divina é um processo contínuo e individual. Então, é um negócio contínuo que você tem que ir sempre para essa conexão. Mas é uma coisa individual. Eu estou fazendo o meu processo, você tem que fazer o seu, pessoal. Eu só estou aqui dando como a gente tem que fazer isso para a gente trabalhar
a nossa espiritualidade. É isso que eu estou lhe ajudando. Mas se você dizer assim, irmão Samuel, não quero não. Isso aí não, eu quero ir para a minha igreja lá. Tá tudo certo, vai tomar as pancadas lá. Depois, quando você cansar, você volta. Sem problema nenhum. Agora não brigue comigo não, tá, pessoal? Vocês querem brigar comigo, querem discutir comigo? Não briga comigo não, pessoal. Não tenho nada a ver com isso, tá? Depois, quando você foi enganado lá, aí eu mostro que o pastor lhe enganou, aí você fica com raiva de mim. O que é que eu fiz com você? Foi o pastor que enganou você. Não foi eu, mas você, porque eu abri seus olhos, aí você fica com raiva de mim. Eu não entendo, tá? Eu só fiz abrir para você enxergar o engano que o pastor estava levando você, tá? Então, é um processo que a sua consciência entra, é individual. Então, é você que decide, tá? Você entrar nessa jornada de despertar para se conectar com a sua essência. É você que decide. Se você não fazer isso, pessoal, ninguém vai fazer mais por você. Entende? É só você, né? Aí ele fala, cada pessoa tem a sua própria jornada espiritual. Então, cada pessoa tem a sua própria jornada e seu próprio ritmo de despertar. Então, cada um, você não despertou agora, tá tudo certo. Você está com ritmo lento ainda, daqui a pouco você desperta. Não é porque eu despertei rapidamente, aí a outra pessoa tem que... Não, não é assim, então. Cada um tem seu ritmo de entender, né? Aí, por exemplo, você não entende nada do que eu falei nesse vídeo, mas aí no outro vídeo, você... a ficha aí começa a cair. Ai, meu Deus, é isso mesmo. Então, tá? A ficha tá muito lenta ainda, tá? Tá no ritmo lento, de câmera lenta ainda, tá? Aí ele fala, é um caminho de autodescoberta, transformação e crescimento espiritual. Então, que você vai crescendo espiritualmente. Por isso que você tem que entrar nessa jornada espiritual para ir crescendo. No qual o indivíduo, né, a consciência da pessoa, se reconecta com a sua verdadeira natureza divina e vive em alinhamento com a sua essência mais profunda. Então, você vive alinhado à frequência dessa essência divina, essa essência espiritual mais profunda, que está lá no seu ser. Entende, pessoal? É claro, né? Claríssimo aqui. Espero que vocês entendam, tá, pessoal? Eu tô indo bem devagar para vocês entenderem isso aqui, tá? Porque, como é que se diz? Não tá sendo... isso aqui para você entender, falar rapidamente, tá? Eu vou até parar aqui, vou gravar a parte 3, que é a parte dos versículos bíblicos, tá, pessoal? Então, eu vou dar uma parada agora aqui, tá? 43 minutos, né? A gente parou aqui vivendo a verdadeira natureza divina, viver o alinhamento essencial mais profundo. Então, a gente parou aqui, tá? E eu vou continuar a terceira parte, tá, pessoal? Porque já é 44 minutos. Eu quero também dar ênfase nos versículos bíblicos aqui. Então, você assiste essas 3 partes aí, tá? Sobre a essência divina. Eu preciso fazer isso, tá, pessoal? Ir pausando aqui, falando, para que vocês entendam, porque isso aqui é essencial. Para vocês não ficarem saindo procurando nada aí, tá? Eu preciso ir para algum lugar, eu preciso, tá? Porque isso foi condicionado pela matriz religiosa. Você não precisa ir para lugar nenhum. É você começar a despertar a consciência e ir se conectando com a sua essência divina. Isso é um trabalho da sua consciência, é individual seu, tá? Ninguém pode se meter.
eu só posso aconselhar, ajudar você. Mas é você que toma a decisão, tá, pessoal? Eu não posso tomar a decisão, eu não posso empurrar você. Vamos, vamos! Não existe isso, tá, pessoal? Não existe isso. Isso é coisa religiosa, tá? Mas é isso, tá? Então, vamos parar aqui. Eu vou parar aqui, vou marcar aqui a terceira parte. Eu vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto, tá? Para a terceira parte, que é os versículos bíblicos aqui, tá certo, pessoal? Então, até a terceira parte.